Olá. As cirurgias do aparelho locomotor no idoso dependem de uma série de apoios que diferenciam das outras faixas de idade. É o que a gente vai procurar abordar hoje, comentando uma avaliação e o apoio perioperatório que a gente pode ter em ortopedia geriátrica, em ortogeriatria. Primeiro dado importante, é a verdadeira avalanche de alterações de fratura que acontecem nos indivíduos idosos. Esse gráfico faz parte de uma conferência que o Stephen Cates, que é um amigo aqui desse serviço, né, fez num congresso americano de geriatria, e no qual ele chamava as fraturas de fragilidade o tsunami. É de gosto um pouco duvidoso, que foi logo depois daquele tsunami que quase destruiu lá o Oriente. Né? Mas aqui a gente pode ver que o número absoluto de fraturas por 100 mil nos Estados Unidos, e aqui a evolução por idade. A gente vê que a fratura de vértebra é a mais prevalente, não é? Logo a seguir a fratura de quadril. Se eu tivesse falado de ombro, talvez seria por aqui, a de punho, dessas todas, é a menos prevalente. Um dado interessante de Brasil, que a gente pode ver, nós temos aqui esse dado, que é um dado de 14 anos, e vemos que as fraturas elas aparecem principalmente nesse grande grupo de causas externas, que é a principal causa de busca, de pronto-socorro nos indivíduos idosos, e o idoso ele é o maior paciente do pronto-socorro, vamos chamar assim, não é? Quando a gente faz uma análise das fraturas de quadril no indivíduo idoso, a gente vê que as fraturas de quadril que tem um CID só, na verdade poderiam ser consideradas como duas doenças. Se a gente pegar as fraturas de quadril no indivíduo jovem, a gente vê que elas têm uma forma de onda, sendo que o pico de onda aparece aqui entre os 20 e os 30 anos de idade, não é? Talvez correspondendo às fraturas por acidente de trabalho, acidente automobilístico, etc. São doenças principalmente de homem, e correspondem a traumas de alta energia. Quando a gente pega as fraturas no idoso, a gente vai ver que tem uma evolução absurdamente rápida e elevada. São fraturas praticamente de mulheres e correspondem a traumas de baixa energia. Portanto, a gente poderia até imaginar que fratura de quadril em velho e em jovem são doenças, pode-se dizer, diferentes. O grupo atacado é diferente, a causa é diferente, a evolução é diferente. Se as fraturas são tão comuns no idoso e mais comuns nas mulheres, a gente pode dizer que elas são mais mortais nos homens. Homens morrem mais por fratura de quadril, de início e a seguir, do que as mulheres em qualquer idade. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Quando a gente analisa esse gráfico, que é um gráfico de mortalidade na primeira semana depois de uma cirurgia, a gente pode ter alguns dados interessantes. Aqui não se refere apenas à cirurgia de quadril, com todos os tipos de cirurgia. Vocês veem que entre os 40 e os 100 anos de idade, aumenta o risco de morrer na primeira semana. Isso me parece óbvio, os senhores certamente não ficaram horrorizados com esse dado. No entanto, a curiosidade e a utilidade desse gráfico é que ele divide em duas colunas. Ele separa as mortes no primeiro dia pós-operatório e as mortes a partir do segundo dia até a primeira semana. Se nós abstrairmos as colunas vermelhas, ficarmos apenas com as azuis, a gente vai ver que existe um aumento da mortalidade no primeiro dia nos idosos, mas não é tanto. Deu uma coisa aqui. Mas não... entrou um negócio aqui no meio. Vamos só dar uma parada aqui. Tudo bem, não tem problema. Volta um... Mas não é tanto. Quando a gente pega a coluna vermelha, a gente vê que essa sim é que dá a forma na curva, é a que aumenta notavelmente com a idade. Vamos fazer uma pequena análise disso aqui. Aqui correspondem as mortes no primeiro dia. Na maior parte das vezes, corresponde a problemas do ato cirúrgico. Quem morre no primeiro dia, geralmente morre por embolia gasosa, deiscência de sutura, choque anestésico, incompatibilidade hemorrágica de sangue, assim por diante. Quem morre a partir do segundo dia, geralmente morre de complicações clínicas,
morre de pneumonia, infarto agudo do miocárdio, arritmia maligna, insuficiência renal, insuficiência hepática, complicações que vão se apresentar no decorrer da evolução. Vejam que interessante. Se vocês tiverem um centro cirúrgico super qualificado, uma equipe muito boa, equipamentos de primeira linha, ventiladores de última geração, anestesistas super treinados, cirurgiões super treinados, vocês vão diminuir a mortalidade no azulzinho. Para a gente diminuir a mortalidade no total, nós precisamos não apenas ter uma boa condição de cirurgia, que é evidente que é necessário que se tenha. Se a pessoa morre aqui, ela não chega no vermelho. Portanto, é importante sim que tenha um equipamento e condição técnica cirúrgica muito boa. No entanto, não é o suficiente. É necessário, mas não é suficiente. É necessário também que você tenha um apoio clínico adequado. Portanto, todo paciente frágil, ele depende de uma integração da qualidade da intervenção com a qualidade do acompanhamento clínico. É a única maneira. Porque senão você vai operar o seu paciente no centro cirúrgico da NASA, espetacular, e corre o risco de ele vir a morrer de pneumonia no terceiro, no quarto dia, de infarto e assim por diante. Isso é um dado importante e isso justifica a integração de clínicos, cirurgiões e anestesistas, intensivistas, fisioterapeutas, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, fonoaudiólogos, assim por diante, para que a gente possa dar um tratamento adequado e completo para o paciente, uma atenção interprofissional. Quando se vai indicar uma cirurgia, e a maior parte das coisas na vida, a gente leva em conta o benefício e o risco. Quanto maior o benefício, maior a indicação, quanto maior o risco, menor a indicação. Isso parece lógico, só que para cirurgia de idoso não é assim, principalmente para trauma, não é assim. Por quê? Porque o risco é sempre muito grande, ele não serve como referência. Todo idoso que chega de perna quebrada no pronto-socorro, a quase totalidade, é doente. É difícil você pegar alguém que fala assim, olha, minha avó estava saindo da aula de karatê, caiu da motocicleta. Não é essa a história. Geralmente, olha, minha avó já tem um problema teve infarto, ela é meio demenciada, diabética, hipertensa, hoje ela tropeçou no tapete da casa. Essa é a história mais comum. Cirurgia de quadril em idoso, de urgência, é sempre de risco alto. Portanto, a gente vai ver principalmente o benefício. Dependendo do benefício que vai trazer, a gente vai indicar o tipo de cirurgia. Uma paciente, por exemplo, que deambulava e teve uma fratura, a gente vai ter que fazer o possível para colocá-la deambulando novamente, mesmo que isso demande uma cirurgia maior. Uma paciente nas mesmas condições, por exemplo, e que teve um AVC também, mas não era deambulante, era cadeirante, o nosso benefício é oferecer diminuir a dor. Então pode ser uma cirurgia menor, às vezes diferente, para pacientes que tenham mesmas condições, nem analisamos o risco, que é grande, analisamos o benefício. Vamos ter uma ideia disso daí, não é? Aqui é uma senhora, né, de 86 anos, e que nos vem com essa história aqui, não é? Caiu, teve uma fratura de quadril aqui, não é? Ao mesmo tempo, quando caiu, bateu o punho, portanto teve uma fratura de punho, bateu a cabeça, graças a Deus não fez hematoma, não é? E foi submetida a essa fratura, essa correção da fratura com uma placa com parafuso, com DHS. Evoluiu muito bem, né? E voltou a nos visitar uns meses depois com a fratura do outro lado, né? Ganhou uma nova cirurgia. Vejam os senhores, em 6 meses a senhora teve todas as alterações sem contar a batida da cabeça. Será que a gente tratou ela quando a gente fez isso aqui? Eu temo que não. Eu temo que para que a gente pudesse evitar essas outras coisas, a gente tivesse que ajudá-la para evitar que ela caísse. Tomar uma série de medidas, incluindo medidas de fisioterapia, medidas de nutrição, de apoio, de enfermagem, terapia ocupacional, para que ela pudesse ter sido adequadamente tratada, pelo menos dentro do que seria possível. Se a gente tratar só do ponto de vista médico, nós vamos ter esse tipo de evolução. Aqui nós temos possivelmente uma colega nossa, uns anos
atrás aqui, nessas manifestações na época dos médicos cubanos, tinha essa placa aqui, né? Médico sozinho não faz milagre. Não queremos, não precisamos de estrangeiros, precisamos de estrutura. Bom, independente da opinião dela, que é absolutamente respeitável, e a qual eu inclusive comungo, o que eu queria chamar a atenção não é isso aqui, é essa frase. Médico sozinho não faz milagre. Médico sozinho não faz milagre nem no interior do Brasil, nem no Hospital das Clínicas, nem no Sírio-Libanês, nem no Oswaldo Cruz, nem em nenhum hospital. Por quê? Porque esses pacientes dependem de apoio além do apoio médico. Se a gente for ver, depende de vários apoios e também não adianta ser assim. Cada um fazer o seu, né? O paciente não se beneficia disso. Há 60 anos atrás, esses dois cavalheiros, o Michael Divas, que era um ortopedista conhecido lá na cidade de Hastings, perto de Londres, e o Bob Irvine, se associaram para ver se conseguiam diminuir a mortalidade dos idosos que eram operados em cirurgia ortopédica, que era enorme. E, de fato, quando se associaram, começou a haver uma diminuição de mortalidade. A cirurgia ficou menos insegura, se a gente pode dizer assim. Foi um sucesso. Eles acabaram sendo professores em Oxford depois, não é? E eles criaram esses núcleos de ortogeriatria e alguns com alguns parâmetros interessantes. O que eles propunham? Intervenções precoces, principalmente para os mais frágeis. Quanto mais frágil, mais rápido tem que operar. Reabilitação precoce. O Divas tinha uma frase: o primeiro passo da recuperação é o primeiro passo, né? Reabilitação de idosos amputados, que na ocasião não se fazia na Inglaterra. Atenção multidisciplinar, então, vários profissionais participando do tratamento do paciente. E Hospital Dia, que foram eles que criaram, inclusive, não é? Isso aqui teve um sucesso muito grande, mas levou algum tempo. Você vê que tem 60 anos. O nosso serviço aqui no IoT tem 20. Não é? E ainda hoje tem gente que acha que é um absurdo, que será que precisa de fato desse tipo de coisa, não é? Esse é um estudo feito em Madrid, no Hospital Gregório Maranhão, sobre mortalidade em fratura de quadril. Os senhores certamente estão acostumados já aos gráficos de Forest Plot. O que está aqui à direita aumenta a mortalidade, o que está aqui à esquerda diminui a mortalidade. Nesse caso, na casuística do Gregório Maranhão, a idade é um fator de risco, índice cardíaco é um fator de risco, demência é um fator de risco. A única coisa que diminui o risco é intervenção compartilhada, não é? Um dado interessante, os senhores podem... Saiu agora em 2016 um artigo no British Medical Journal, numa área específica para residentes, não é? E apresentando um caso, né? Queria chamar a atenção, né? Aqui, ó. Um paciente com mais de 70 anos, né, que procura o serviço com uma fratura, e é um estudo para ortopedistas, né? Vamos ver o que eles falam, não é? Aqui nós temos essa fratura, né, que aqui, as pessoas veem que aqui é uma fratura de colo, né, diferente das outras que a gente viu que era por aqui, e o que se propõe então como alternativa, né? O que é necessário, o que o departamento, as melhores práticas na Inglaterra exigem, que é explicado para os residentes. Primeiro, operar os pacientes nas primeiras 36 horas da chegada na cirurgia. Segundo, operar sobre o apoio de geriatra e cirurgião, quer dizer, aqui uma equipe, um time, né? A usar protocolos compartilhados de geriatras, ortopedistas e anestesistas. O geriatra precisa ver logo que chega. A equipe pós-operatória com a equipe interprofissional, com o geriatra. Né? Prevenção de fraturas, que tem que ser feita. Lembrar a nossa pacientinha lá que veio com fraturas seguidas, e que é comum isso aqui também, não é? Vejam que interessante. Isso aqui é o padrão da Inglaterra. E o que a gente faz aqui no HC, e faz em outros lugares já, quer dizer, mas com menos frequência do que se devia, esse é o padrão nacional do que tem que ser feito na Inglaterra. Vejam, isso aqui é feito porque seguramente tem tratamentos estatísticos que mostram que você diminui mortalidade, diminui complicação. Esse é um estudo americano feito pelo Cates. O Cates é aquele mesmo nosso amigo que falou lá do tsunami, não é? Ele, lá em Rochester,
ele analisou 2 grupos. Esse grupo GFC é o grupo de indivíduos que foram acompanhados pelo geriatra e pelo ortopedista em conjunto com os outros profissionais de saúde também, não é? Esse aqui é um cuidado normal, quer dizer, internou, o ortopedista viu, chamou quem precisava. O cardiologista, o geriatra, é o que a vida como ela é. Vocês reparem que esses grupos nem são comparáveis. Aqui esse grupo é mais velho, esse grupo tem mais gente que mora em casa de repouso, esse grupo tem um score de Charson maior e esse grupo tem um índice de demência maior. Tudo isso aqui é significativo. Ou seja, os grupos nem seriam comparáveis. No entanto, quando você faz análise da incidência de delírio, infecção, sangramento, complicações cardíacas, hipóxia e tromboembolismo, você vê que em todos esses aqui, o grupo que seria o pior levou a melhor. O fato de ser tratado por uma equipe trouxe um benefício com estatística significativa, pelo menos nessas variáveis. Quando você analisa desfecho clínico, você vê que existe alteração significativa em todas essas referências. E o que talvez seja o mais gratificante para os americanos, custa a metade do preço. Portanto, é uma referência importante, é uma referência notável. A atenção que se dá de maneira integrada para os pacientes diminui as complicações. Aqui nós temos, por exemplo, o nosso checklist aqui, não é? O que a gente faz, por exemplo, para prevenir essas complicações? Prevenir o delírio, prevenir a hipotensão pós-operatória, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, pneumonia, infecção urinária, alterações infecção do sítio cirúrgico, insuficiência renal e assim por diante. Esse tipo de situação, visto em conjunto, leva a uma maior segurança do paciente, com certeza. Esse aqui é o nosso protocolo, esse é o fluxo da unidade de ortogeriatria de urgência aqui do IoT. Na verdade, é um estudo antigo, isso aqui nós publicamos em 2003, em janeiro de 2003, no Journal of American Geriatric Society, não é? Estava em inglês, evidentemente. Mas é para que a gente possa ter uma ideia, não é? Que as pessoas possam ter. E é possível você fazer um atendimento diferenciado. O que caracteriza uma equipe interprofissional, além dos profissionais, é uma coisa chamada reunião, né? Nós temos 2 reuniões semanais para discutir. Como é que funciona a reunião? Em cada reunião, o residente apresenta o caso, né? E nós discutimos. O ortopedista nos diz a possibilidade que tem da cirurgia, o clínico nos comenta os problemas clínicos, o geriatra aborda o que pode ser feito, a fisioterapeuta já programa o que tem que ser feito a posteriori, o pessoal da fono já não vai ver a parte de deglutição, principalmente, não é? O serviço social vai nos dar informações sobre como é que nós vamos ter que resolver se esse indivíduo vai ter um cuidador em casa ou não. Esse tipo de situação faz uma diferença notável e causa é um grande núcleo de ensino também para todos nós, não é? O residente apresenta, não é? E é discutido por todos, que na enfermaria passam e vêm os pacientes. Existem vários modelos de atenção interprofissional, não é? O nosso, que nós temos aqui, é esse, que é um pouco mais estruturado. No entanto, isso é porque nós temos um número de cirurgias muito grande. Outros tipos de hospital que têm outras, vamos dizer, frequências de cirurgia, podem ter outros tipos mais simplificados. Mas o importante é que tenham, que seja disponibilizado esse tipo de condição, não é? Atenção interprofissional serve para todo mundo? Não, não serve. Ela vai interferir na melhora funcional do paciente. Portanto, o paciente tem que ter perda de funcionalidade, senão não precisa. Um senhor de 60 anos, totalmente funcional, que caiu da bicicleta quando estava indo jogar tênis, ele não vai precisar e se quebrou a perna, não vai precisar de uma equipe interprofissional. O mesmo se diga de uma senhora de 90 anos ou 95 anos, que quebrou a perna porque tem uma metástase óssea de um câncer de mama. Ela também não precisa. Esse indivíduo vai precisar de um cuidado habitual. Aqui, o cuidado compartilhado é útil. E essa senhora vai precisar de cuidado paliativo. Portanto, essa condição que aqui temos é a que vai nos permitir a melhor condição e a melhor aplicação de recursos. O que a gente queria dizer é que, para completar,
é que a atenção à fratura interprofissional, fratura de quadril, né, do paciente idoso, o idoso que quebra a perna não depende de um super-herói. Ele frequentemente depende de muitos super-heróis para que possa ter um atendimento adequado. Obrigado. Recomendo a todos vocês a leitura do material impresso que foi incorporado nos vossos dados.